Olá, este é o episódio número 1 do Praticar Conecta, um programa que faz a conexão entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho. Este programa é realizado pelo grupo de pesquisa Praticar, com apoio do IFMG Campus Betim. E eu estou aqui hoje para entrevistar, junto com o professor Reginaldo Ferreira, a gente vai fazer uma entrevista aqui com o engenheiro Christian Souza, que promove soluções para a indústria, está no setor produtivo, atuante. A gente falou um pouco da trajetória dele no mundo acadêmico e também no mundo profissional. Falamos de desenvolvimento de sistemas, gestão de equipes, como que a gente forma uma equipe, e falamos até de música concreta, né? Tudo que permeia um pouco dessa trajetória aí do Christian. A entrevista é bastante interessante. Vamos para agora para a entrevista. Engenheiro Christian Souza, bem-vindo. Bem-vindo para a nossa conversa, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado, professor Leandro, professor Reginaldo. Estou muito animado, muito lisonjeado pelo convite. Programa número 1 da série, então espero que seja um excelente papo. Então vamos lá. Bom, Christian, aqui esse programa ele é destinado ao público assim que tá relacionado ao mundo de engenharia, né? Tanto estudantes da graduação ou pessoas que pensam em fazer engenharia. Para isso aí a gente quer saber assim, como que você começou sua trajetória, de onde você veio? Você não é da região metropolitana, né, de BH. Você veio de Águas Formosas, é isso mesmo? Como é que foi sair de lá e chegar no Christian Engenheiro hoje? Como foi essa trajetória aí? Conta essa trilha aí pra gente. Sim. Eu nasci em Águas Formosas, interior de Minas, uma família de 5 irmãos. Na minha infância eu não era muito ligado à tecnologia, né? Então brincava muito dessas brincadeiras de interior, futebol de botão e várias brincadeiras. E minha infância foi bem não tecnológica, digamos assim, né? Mas eu sempre gostei, desde criança, de fazer aquelas brincadeiras de desmontar os carrinhos e montar de novo, tirar o motor do carrinho e fazer um ventilador, etc. Então, acho que desde criança eu já tinha alguma coisa já me puxava para a área da engenharia, da tecnologia, né? Então eu vim para Belo Horizonte com a minha família, eu estava na 7ª série, 13 para 14 anos, e terminei o meu primeiro grau, né, em escola, em instituições públicas, sempre estudei em instituições públicas, né. No segundo grau eu fiz um curso técnico de eletrônica, junto com o ensino médio no Coltec, né, o Colégio Técnico da UFMG. Gostei da área, então segui, fiz engenharia elétrica e hoje eu trabalho com TI industrial, apesar de não seguir a área da engenharia elétrica, mas eu trago muito, né, essa coisa da engenharia, né, de entender o problema, de pensar na solução, né, de criar coisas novas. Então, apesar de não Ô, ser tecnolo desculpa. Não, eu só ia perguntar assim, você lá no início você falou que já apontava mais ou menos para uma direção tecnológica, assim, mas você tinha engenheiro, assim, perto, assim, próximo, não sei, pai, tio, que você conhecia, assim? Porque muita gente chega para a gente hoje, né? É aquele cara que tá sendo o primeiro curso de engenharia da família, né? Não conhece ninguém. Como é que foi a sua Sim. trajetória aí? Não, na verdade, não tinha engenheiros, mas o meu pai, ele sempre foi eletricista, né, ele se aposentou até pela CEMIG, né, estatal mineira, e então, assim, de certa forma eu já tinha alguma proximidade com a área elétrica, né, mas com a engenharia em si, não, sabe. Eu acho que fui pioneiro ali dentro da minha família. Isso aí você foi descobrindo, foi desbravando aí como fazer, vindo para cá, né, e tudo. E Exato. aí, você chegou no curso técnico, aí depois fez o curso técnico, depois foi para a graduação. Como é que foi a graduação em engenharia? Eu gostei bastante da graduação, eh, apesar de eu durante a minha graduação, eu percebi que eu tinha uma inclinação maior para a parte mais de desenvolvimento, de software, né, não era tanto a área da engenharia elétrica, apesar de que, ah, a engenharia por si
me trouxe várias habilidades, né, várias técnicas de resolver problemas. Eu acho que isso é comum a várias áreas, mesmo que não necessariamente uma carreira totalmente eh, focada na engenharia em si, entendeu? Entendi. Você fez a graduação trabalhando, fazendo estágio, ou você ficou por conta dos estudos? Como foi? Sim, na verdade a minha graduação inteira, eu fiz fazendo estágio, né, não efetivo, mas eu fiz um curso, o estágio do curso técnico, né, na mesma empresa eu segui fazendo o estágio pelo curso da da engenharia elétrica, entendeu. Então já gostei da empresa, já gostei da carreira e por lá fui ficando, sabe. Christian, Reginaldo aqui, queria participar também com vocês, aí trazendo uma pergunta, né, esse primeiro programa, e é uma pergunta que a gente pretende carregar isso para os próximos programas, uma vez que o nosso objetivo é conectar, então, o mundo acadêmico com o mundo do trabalho. Eu costumo falar para os estudantes de engenharia aqui, a minha dica principal, tá, para quando você começa a fazer engenharia, é não desiste não que dá, tá? Você tem alguma dica para os estudantes, né? O que você acha que você pode trazer da sua experiência da época, lembrando do Christian, da época do estudante de graduação, para que o estudante tenha um sucesso aí na vida acadêmica? Bom, o não desiste não é real, né, então é muito comum a gente, se deparar com colegas, né, que percebem que não é, né, não fizeram a escolha mais adequada para a carreira, né. Eu acho que é você procurar se conhecer mesmo, é você, eh ao acordar, né, ao se preparar para ir para a aula, né, para fazer estudar uma certa matéria, você perceber se, você está acordando animado, é isso mesmo que você quer fazer? Porque por mais que vão aparecer muitas dificuldades, se você, está fazendo aquilo que te agrada, né, que te motiva, terão pessoas que vão te ajudar, né, você vai ajudar outras pessoas, formas de chegar até né, até o objetivo final, você vai dar um jeito de encontrar. Eu acho que o importante é esse essa reflexão, né, se você está no caminho que você acredita que é o ideal, né, que é o que você busca. Eu acho que é mais por esse lado. E como é que você fazia para se motivar, assim, uma pergunta mais dentro, assim, do mundo da engenharia, né, porque vira e mexe a gente passa por uma prova, passa por uma experiência ali, e aquele troço a gente fica se perguntando se isso é pra gente mesmo, se não é. Como é que o Christian fazia aí nesse caso? Olha, até por falar em engenharia, eu acho que é bem comum, né, assim, são poucas as pessoas que passam, por todo o curso né, sem muitos percalços. Eu acho que é importante você se rodear de amigos mesmo dentro do seu curso, né, e ajudar e ser ajudado, sabe. Eu acho que colaborar eh, tentar se colocar no lugar de um amigo e tanto fazer o papel de ajudar ou ser ajudado, eu acho que eu acho que é muito importante, né. E outra coisa também ok, é importante se esforçar, é importante, traçar seu objetivo e correr atrás, mas você também não pode esquecer da sua vida, né, é importante não deixar de fazer as coisas que te interessam. Se você gosta de tocar um instrumento, né, não deixe de fazer isso. Eu gosto de fazer um esporte. Eu acho que é importante você, conciliar, né, o que te agrada fora do mundo acadêmico, né, fora da sua dos estudos e do trabalho. Muita gente também faz né, o curso enquanto trabalha. É importante também não deixar de fazer outras coisas que tornam a sua vida mais leve, né. E é comum, é normal, vai acontecer momentos que você vai se frustrar, acho que é não deixar isso, sobressair ao seu objetivo, né, o que você busca. Então aquele futebolzinho do fim de semana também tem um papel importante, inclusive para engenharia, né. Ah, com Aquela certeza. viola com os amigos ali. Para mim me ajudou muito, sabe. Nossa, tá doido aí. E assim, teve algum caso inusitado da época da graduação, assim, que você se lembra que fez a diferença aí depois, na sua trilha profissional? Bom, não seria um caso inusitado, mas eu posso contar assim, uma decisão que eu tomei durante o curso. Eu fiquei um pouco perdido durante o curso, e se eu estava fazendo de fato, né, o que eu gostava mesmo, eu comecei a fazer algumas matérias totalmente fora da engenharia.
Fiz matéria na música, fiz matéria na administração, em contábeis. Eu explorei um pouco. Não que eu estivesse querendo mudar a minha área, mas até para equilibrar e pegar algumas, alguns conceitos, participar de algumas discussões fora da engenharia. Ciência política, por exemplo, eu fiz algumas disciplinas, né? Eu acho que isso não é Que tão legal. comum. Eu acabei fazendo para equilibrar um pouco, né? Para não ficar ali sempre naquela discussão, sempre pensando em coisas muito técnicas, muito práticas. Eu acho que foi E, legal para e você mim. chegou a interagir com o pessoal lá, com os estudantes das outras disciplinas? Eles são muito diferentes dos estudantes da engenharia? Como é que foi isso aí? Sim, sim, eu percebi bastante. O perfil é bem diferente, né? Óbvio que não são. Sim, Você não vai para o lugar e todas as pessoas são iguais, né? sim. Mas sim, eu percebi uma grande diferença nas discussões mesmo, né? Com o pessoal que estuda música, por exemplo, né? Eu fiz um curso de música concreta, um papo totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Na ciência política, por exemplo, é um perfil mais de discutir, né, assim, assuntos totalmente diversos, né? E sim, é normal, né? Eu acho que o perfil é bem diferente e eu acho que é importante a gente interagir com perfis diferentes do nosso para a gente agregar, né? Eu acho que fazer Cristian, sempre aquela coisa, né? Sempre pensar muito parecido, discutir assuntos muito parecidos não vai te agregar tanta coisa, né? Acho que é importante diversificar. Uma hora ou Cristian, outra você tem que sair para o mundo, né? Vai lá, Isso aí. Reginaldo. eu gosto também bastante de música e posso te contar um caso, não é parecido, mas que tem alguma relação com o que você contou, que é quando eu tinha que fazer cálculo 2 na engenharia elétrica do Cefet, no horário do cálculo 2, eu estive aprovado para fazer um curso de teoria musical e violão clássico na Fundação Artística e Cultural de Betim. E aí, na época, eu procurei a professora e ela disse, olha, tem uma outra turma que você pode fazer, uma turma extra, mas essa turma, digamos, a principal, a número 1 lá, é só de estudantes novatos. Então, acho que você devia ficar nessa. Mas, por sua conta e risco, você pode fazer o seu violão clássico se quiser na outra turma. E eu fui para outra turma exatamente para fazer o violão clássico e acho perfeito o seu comentário, né? Dá um equilíbrio ali, né? Essa coisa, às vezes, você está muito nas exatas, depois o violão, além de ser alguma coisa ali que te traz um hobby, né? Um divertimento ali, ele agrega um conhecimento ali que você não vai usar diretamente na engenharia, mas que é muito legal. Mas me fala uma coisa, cara, como é que é essa disciplina de música concreta? Só para eu ter uma ideia aqui. Música concreta, pois é, então, eu também não sabia quando eu me inscrevi, sabe? É um conceito totalmente diferente, não é uma música tão harmônica, melodiosa. Você utiliza instrumentos e técnicas para. Tem mais a ver com o som em si do que a música, né? A gente está acostumado a música ter um equilíbrio, né? Uma harmonia. É bem diferente. E utiliza muitos instrumentos incomuns, assim, instrumentos inventados. Aí eu vou contar um exemplo de um instrumento bem interessante que eu vi lá na demonstração. Era inspirado no Kung Fu. Então, a pessoa que inventou o instrumento pegou um bastão de Kung Fu. E é legal que tinha tecnologia, né? Então, colocou muitos sensores, né? Um sensor de torção, alguns sensores de pressão e de acelerômetros. Então, ele começou a tocar uma música simulando uma luta de Kung Fu. Eu Isso no meio da aula. imagino que o cara que Legal. criou esse instrumento, ele foi fazer disciplina na engenharia, né? Ele fez o caminho inverso do seu, provavelmente. Isso, ele parceirizou, né? Ele parceirizou com o engenheiro, né? Porque não era a área dele. E isso eu achei muito interessante, sabe? Então, assim, Que legal. e é uma coisa que me interessa muito, conectar a música que eu gosto, né? Com tecnologia, com engenharia, né? Realmente foi uma aula bem interessante. Que legal, que legal. E você sai para essas outras áreas aí já olhando para a música, já imaginando série de Fourier, domínio da Não é? frequência, filtro, não sei o quê. E isso é bem legal, essas Exatamente. misturas mesmo. Bom, mas lá no trabalho, você disse que trabalhava com TI, né? O que você fazia exatamente, assim, durante a graduação? Você era aquele estagiário de qual perfil, assim? Olha,
eu sempre fui muito curioso, né? Então, quando eu comecei o meu estágio, eu lembro bem meu primeiro dia, né? O gerente me chamou e perguntou qual linguagem que eu programava, né? Eu falei, cara, Assembly serve, né? Ele falou, Assembly, Eu você gosto não das sabe. coisas difíceis, né? Aí ele não sabe C, C++, Java. Eu falei, não. Então ele me passou um livro, uma bíblia, né, de C Sharp e falou assim, cara, quando você encontrar um computador vago, você senta e aprende. E aí fui fazendo meu Hello World enfim, né? E, Isso e foi o meu 2004? 2004, 2004. 2004. Eu tô Isso. falando assim, né? Mas na verdade a gente trabalhou junto, né? Eu lembro que eu entrei na mesma semana do Christian, né? Eu acho que um entrou Foi. na segunda, o outro entrou na sexta, né? Muito legal, muito legal. Mas e aí você desbravou aquela Bíblia lá e já foi Isso. correndo atrás. Isso, aí eu comecei, já entrei em projeto, né, desenvolvendo ali orientação a objeto, né, em C Sharp e fiquei, né, um bom tempo ali. Eu trabalhava nessa época, né, desenvolvendo alguns sistemas internos da própria empresa, né, então para todas as áreas da empresa, tudo precisava de alguma, né, de algum sistema, algum módulo. Então eu fiquei um tempo fazendo isso e eu E aprendi muita coisa, né. você ainda não tinha visto programação na engenharia, né? Assim, Então, ou já tinha? como eu comecei o meu estágio, né, antes de entrar na engenharia, eu ainda Hum, não tinha sido exposto a uma programação mais alto nível, né. Mas essa programação ali, como eu comentei, em Assembly, né, mais para microcontroladores, que na época eu utilizava, né, esse tipo de linguagem. Mas aí foi até legal, uhum. porque no início da minha graduação, eu já tinha uma certa bagagem, né, e isso me ajudou bastante principalmente naquelas disciplinas iniciais ali, né, algoritmo, Sim, estrutura de dados, né, e pois é. foi bem interessante. Não, eu vou falar com os alunos aqui, cara, porque assim, uai, a gente prepara o material incremental, com passos, exemplos, mas aí o pessoal fala, não, você está forçando demais, a prova está muito difícil. Eu vou usar esse método aí, cara. Vou pegar um livrão assim, ó, pá, aprende aí, cara. Se Tem vira métodos e nos 30. métodos. Mas só para dizer que o aprendizado está muito mais em quem aprende do que em quem ensina, né? Eu acho isso muito, muito verdadeiro, assim, pessoalmente. Eu eu concordo. E Eu você acho tinha que uma motivação grande também, né? Você estava ultra motivado ali, né? Também. com Primeira certeza. semana, já entrando, querendo absorver tudo ali, né? Não, com certeza, muito empolgado, né, muito motivado. O Christian, nossos alunos aqui no IFMG Campus Betim, em geral, os da engenharia são estudantes e trabalhadores ao mesmo tempo, né? Os caras se dedicam ao trabalho ao longo do dia e fazem o curso de graduação aqui à noite. Foi o seu caso também? Como é que foi essa trajetória sua? No meu caso foi um pouco diferente, né, porque o meu curso não tinha opção, noturna, né, e até por isso também isso me segurou um pouco mais, a fazer o estágio com tempo reduzido, né, para conseguir conciliar, né, a engenharia e o estágio, né. Mas assim, apesar de ter uma certa diferença, eu acho até mais complicado, né, quando você tem um trabalho integral e para conciliar com o trabalho, então, é é muito interessante, né, as pessoas que se predispõem a isso né, e seguem, vão até o fim. Então, é um bom motivo, assim, você está fazendo digamos, um sacrifício, mas que vai ter um retorno lá na frente, então, acho que é importante seguir nessa linha, sabe. Perfeito. E para quem começa o curso só estudando, né, o quanto que você acha que é decisivo escolher um estágio bom, aquele estágio que o cara aprende mesmo, que a empresa propicia um desenvolvimento prático ali? Sim, eu acho que isso é bem importante, né. Eu acho que o estágio é importante ele ser bem escolhido, né, porque é importante você pensar que o objetivo do estágio é aprender, né. Não é entrar no Uhum. estágio para ser um funcionário, ser exigido como, né, como um funcionário, efetivo, porque, assim, o objetivo do estágio tem que ser aprender. E, por outro lado,
também eu acho que existe um trade-off ali que tem estágios que não exigem praticamente, não exigem muito do estudante, né? Por mais que dê oportunidade de aprender, mas eu acho que é importante você se sentir parte daquilo que está sendo construído, né? Se você está num projeto, é importante você ter responsabilidades dentro desse projeto, né? Ou se não for um projeto, ou se for alguma iniciativa, né, diferente, o que seja, eu acho que é importante se sentir parte, né? Ter suas responsabilidades, ter uma certa cobrança, porque isso também te motiva a aprender. É, muito legal mesmo. E assim, e você já fazia estágio, então, você estava num lugar que te proporcionava bastante aprendizado, né? É, imagino que você devorou o livro inteiro, né? Depois de devorar lá o livro inteiro, você aprendeu alguma coisa de programação, né? Alguma coisa eu estou brincando aqui, né? Obviamente você começou a lidar bem aqui com o aspecto da programação e tudo mais. É, Aí depois você fez quase que concomitante, né, com as disciplinas de programação, é. assim. Mas olhando para o curso de maneira geral, teve alguma matéria que você falou assim que te deu um insight para o trabalho? Ou vice-versa? Eu quero saber assim, se do mundo acadêmico, fazendo a graduação, você chegou lá na empresa e falou, opa, aquele negócio que eu vi ali, eu consigo fazer essa conexão assim, como é que foi? Sim, eu acho que assim, as matérias que tinham mais relação com a computação mesmo, né, porque era o meu foco inicial, e no início eu não tinha um foco tão industrial, né, mais à frente que eu fui começar a me direcionar para o mundo industrial. Então, assim, no início, as disciplinas ali mais voltadas para software, engenharia de software, orientação a objetos, isso me dava ferramentas para trazer algumas coisas relevantes, né? Como construir componentes reutilizáveis, eu achava isso muito interessante, né? Para poder facilitar o trabalho, né? Do restante da equipe, para evitar retrabalho, né? Evitar esforço. Então, isso foi interessante. E mais à frente, né? Fazendo as matérias mais direcionadas mesmo para a indústria, né? A automação industrial, informática industrial. Aí eu comecei a gostar mais desse assunto e dentro da minha carreira, né? Também me direcionar para esse assunto. Entendeu? Aí você começou fazendo software, assim, você estava mais na área de TI mesmo, de software mesmo, né? E depois foi direcionando para automação? Como é que foi isso aqui? Que aí Foi. foi fazendo software para a indústria, mas para ficar no chão de fábrica? Tipo, PIMs, Isso, MES, isso. ou o sistema mais abaixo, supervisório, não? Como eu comentei, né? Eu comecei mas desenvolvendo software interno para a empresa, então era mais Entendo. Aham. corporativo, né? E aí eu comecei a pegar alguns projetos para ferrovia, para mineração, para siderurgia, né? E aí nessa linha que você está comentando, né? Sistemas MES, sistemas de laboratório, né? Sistemas Leans. Aí você estava E como desenvolvedor? Você era desenvolvedor ali da equipe? Das sim, equipes, né? eu comecei como desenvolvedor, fiquei um tempo como desenvolvedor, mas uma coisa também que eu percebi, né, ao longo da carreira, que eu tinha também eh, uma predisposição para liderança, sabe. Então, Uhum, já comecei uhum, cedo mesmo, já comecei a fazer aquela liderança mais técnica, né, uhum. e eu começava a conhecer um pouco mais do processo do cliente, eu comecei também a me direcionar para uma parte mais de consultoria de processo, sabe. Entendi, Então entendi. comecei como desenvolvedor É, e sempre gostei dessa área técnica, né, até mesmo na gestão eu sou bastante eu é, utilizo bastante esse background. só para esclarecer, assim, para quem ouve, fala como é que é mais ou menos montada a equipe de um projeto desse tipicamente, assim. Tem um gestor lá do projeto, tem um desenvolvedor, quem mais? Quem tem dessa equipe aí? Uhum. Não, explica um pouco melhor aí, como, É, como seria uma equipe típica, né? sim. Existem várias metodologias e elas vão mudando Sim, com o tempo, né. sim, Então, sim. antigamente era uma coisa mais, digamos, mais hierarquizada, né. Então Aham. você tinha o gerente do projeto, né, você tinha um líder técnico, às vezes Uhum. um líder funcional.
às vezes poderia ser a mesma pessoa, depende do, né? E aí tinha pessoas mais focadas para testes, outras pessoas mais focadas no desenvolvimento, né? E outras mais voltadas para a infraestrutura. Mas hoje em dia eu acho que o que está predominando no mercado são metodologias ágeis, né? Então você acaba formando squads multidisciplinares e com menos hierarquia, sabe? Então você tem ali alguns papéis importantes, você tem um Scrum Master, por exemplo, né? Uma pessoa que ela está mais focada em fazer as coisas acontecerem, retirar impedimentos, enquanto você tem um Product Owner, que é a pessoa que entende mais ali da necessidade do negócio e tenta trazer as prioridades, trazer, né, as decisões para endereçar, priorizar o valor para o cliente, né? E dentro do time, né, dentro desses squads, você tem, né, desenvolvedores, pode ter designers, né, design de experiência, enfim. Eu gosto bastante dessa metodologia ágil, sabe, mais flexível. Entendi. No início, você então acabou pegando essa transformação, né? Assim, da indústria de tecnologia da informação, né? Você falou que tu começava ali mais como desenvolvedor, às vezes fazendo alguma coisa de teste, talvez, não sei. E aí depois essas posições de liderança que você falou, era uma liderança mais técnica inicialmente, e depois você acabou indo para a gestão mesmo de projetos, que aí era coordenar uma equipe maior, né? Isso. E como é que foi isso aí? Você sair dessa área mais técnica assim e ir para uma posição mais de liderança? Como foi essa transição aí para o Christian? Foi Até que natural? Foi... até que a mudança para a liderança mais técnica, para mim, foi natural, né? Porque eu continuava ali, não vou dizer na zona de conforto, que eu nunca gostei da zona de conforto, né? Mas eu continuava interagindo com aquilo que eu conhecia mais, né? Que é essa área mais técnica. Então, para mim foi natural. A partir de um certo momento que essa gestão passou a ser menos técnica, né? Passou a ser mais uma gestão mesmo, assim, de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de relacionamento com o cliente. Essa foi uma mudança um pouco mais complicada para mim, porque além de ter que estar exposto a conceitos menos naturais para mim, né? Eu me via um pouco preso também àquela parte técnica, né? Então eu sempre acho que a grande chave, a grande mudança foi de conseguir delegar, sabe? De uma maneira e me desapegar mesmo da área técnica, né? Então delegar para a equipe, acompanhar, obviamente, né? Não é o delargar, né? É um delegar de forma responsável, para poder focar nas outras áreas que eu precisava me aprimorar, né? Então, para mim, essa foi uma mudança um pouco menos natural. Eu precisei tomar algumas decisões assim que para mim não eram muito naturais. Não, deve ser difícil, né? Assim, você fazia de um jeito assim, né? E você tem que delegar também, né? Muitas vezes não vai fazer do mesmo jeito, né? Porque, enfim, tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Imagina você pensando assim, entregando a criança, falando, não, mas eu fazia assim. E se você fosse meter naquilo também, você não faz nada, né? Exatamente. Christian, a gente está falando de uma trajetória sua que nos traz esse conceito dessa transformação que houve ali na forma de gerir as equipes, né, de trabalho relacionada à indústria de tecnologia. A gente, como área acadêmica, está muito preocupado em como os cursos vão conseguir acompanhar todo o desenvolvimento, né, tecnológico, de gestão. E aí eu fico em dúvida o seguinte, cara, o currículo que você teve, né, há vários anos atrás aí no seu curso de graduação até hoje, o que você acredita que precisa ser renovado para garantir digamos assim, uma condição razoável ali para os nossos cursos de engenharia em termos de alinhamento com o que está sendo feito na prática profissional? O que você mudaria, né, em relação ao currículo que você teve? Bom, uma boa pergunta, né? Então, algumas coisas que eu posso pontuar. Eu acho que ter um currículo acadêmico mais flexível, eu acho que é um fator importante. Obviamente que tem uma série de
de pontos a serem considerados, assim, né? É mais complexo para a universidade, né, oferecer muitas disciplinas e deixar, né, e dar mais opção para os estudantes. Mas na medida do possível, eu acho que isso é bastante relevante. Por quê? Anos atrás, a gente não tinha tanta oferta, tanta tecnologia, né, disponível no mercado. Então, você podia focar ali para algumas, se fosse para a área de desenvolvimento de software, você tinha algumas linguagens ali que você poderia focar, né, na parte de automação. Era mais tradicional, né, você focava em PLC, o supervisório, e eram, né, ok, tinha outras opções, mas hoje em dia você, né, você vê tanta tecnologia diferente, né, do 4.0 está proporcionando tanta opção. Então, eu acho que dá mais opção para o estudante escolher aquilo que lhe interessa mais, né? Que ele vislumbra possibilidades mais à frente, eu acho que é um ponto importante, né? Outra coisa, fazendo isso, né? Especializar demais. Eu acho que existe um trade-off entre ser muito especialista e ser generalista, né? Porque ou você pode ser superficial demais, mas você pode aprofundar muito em algo que pode não ser tão relevante daqui a algum tempo, né? O mundo está mudando muito rápido, né? A gente fala aí do mundo VUCA, tem a nova terminologia agora, do mundo Bunny, enfim, tudo muda muito, muito rápido, né? Muito certo. A pandemia está aí para mostrar para a gente que várias coisas impensáveis antigamente hoje são realidade. Então, acho que dá mais possibilidades, né? Dá mais escolhas e tornar o currículo flexível é um ponto importante. Outro ponto, assim, que a gente não vê tanto no ensino de engenharia é trabalhar também soft skills. Eu acho que isso é muito relevante hoje em dia, né? Ter as pessoas, os estudantes aprimorarem na comunicação, né, no relacionamento, liderança, né? Eu acho que tiver espaço para isso, né? Óbvio, não precisa mudar o curso de cabeça para baixo, né? Virar de cabeça para baixo e fazer um curso voltado para humanos, né? Não é isso. Mas talvez até parcerizar mesmo com algumas outras áreas, né, de ensino para trazer, porque eu acho assim cada vez mais o estudante, o profissional, ele ser ágil, ele ser adaptável. Como o mundo está mudando muito rápido, eu acho que isso é super relevante, sabe? Acho que esses dois pontos assim eu colocaria como eu considero importante. Excelente, Cristian. A gente que está trabalhando aqui para manter um curso atualizado, né? Renovando a cada momento que a gente vê necessidade e que a legislação nos exige os projetos pedagógicos, ouvir esse tipo de experiência agrega bastante para a gente. Mas agora eu vou te colocar em dificuldade, tá? Para tornar essa carga horária flexível maior, eu vou brincar com você aqui, você tem que tirar 3 disciplinas do currículo que você fez, que você nunca usou, ou que você usou muito pouco, assim. Você tem que jogar fora 3 disciplinas. Fala aí. Nossa, tentar lembrar aqui, já tem alguns anos, tá, que eu formei. Fenômenos de transporte. Essa é uma... Eu fiz engenharia elétrica, né? Então, essa é uma disciplina que eu retiraria. Deixa eu pensar, 3 disciplinas. E é só comentar enquanto você pensa, esse fenômeno de transporte, acho que é a exigência do MEC, né? Das DCNs, né? Das DCNs antigas, né? Que foi o que a gente fez. Sim, Faltam duas. Faltam 2. Estou pensando aqui, tentando lembrar aqui o que eu retiraria. Música concreta, não, né? Bom, não está no currículo, né, da engenharia, né? Mas de certa forma tá, né? Seria como se fosse uma atividade complementar ou uma tá bom, eletiva, Christian, né? Eu não tiraria, mas eu deixaria opcional ali, a depender do foco, o cálculo 3, por exemplo. Sabe? Assim, bom, tem muita gente que usa, mas eu não utilizei, então para mim não... Eu sabia que eu ia te colocar em dificuldade, né? Muito mais uma brincadeira, né? Porque... E até você falou, não só coloca a gente numa situação menos pior, né, Leandro? Porque vai ter um professor só que vai brigar com a gente. Pô, vocês estão fazendo entrevista para falar mal da minha disciplina, né?
Mas essa dificuldade de encontrar é exatamente porque a formação, né, ela é uma só, entre aspas, né, com as devidas flexibilidades. Mas as áreas de atuação compõem um leque gigantesco, né? Então, talvez para a sua atividade não foi mais importante, mas para de algum outro profissional, de algum segmento, isso pode variar. Mas legal, obrigado aí pela sua experiência. Com certeza. E assim, Christian, né, eu não sei se você teve essa impressão, vou confessar aqui que eu tive essa impressão quando eu estava lá. Eu lembro que você estava no departamento de tecnologia da informação, eu estava no departamento de TA, né, de tecnologia de automação. Quando eu fiz as disciplinas de PLC, por exemplo, eu que trabalhava com isso, eu olhava para as disciplinas, eu falei, na verdade, a gente aprofunda isso muito mais no trabalho do que aqui na escola, né? E é mais ou menos isso, né? Você também sentiu algo parecido? Porque, assim, a escola também não consegue aprofundar em tudo, senão vai ficar nesse trade-off aí que você falou, né? Se for aprofundar em tudo, a gente vai ficar mega especialista em tudo, vai ter um currículo de 5.000 horas, 10 anos para formar, não vai rolar, né? Então, e você sentiu mais ou menos isso, então, na TI, assim? Senti, né, com certeza. Eu, assim, como o professor Reginaldo comentou, né, a faculdade não, cada estudante vai traçar o seu caminho, né? Então não dá para aprofundar em tudo que precisa. Então, eu tive essa mesma impressão, né? Quando eu fui fazer as disciplinas por exemplo, de algoritmo e estrutura de dados, eu já estava passando por situações reais no estágio. Então, eu via aquilo ali como algo mais superficial e mais genérico. E eu acho que tem que ser. Eu acho que ali né, você tem que habilitar, né, habilitar o aprendizado, né? E aí, Isso é dúvida de muita gente, assim, chega na universidade, assim, né? Aí vai trabalhar num determinado setor, aí fala, pô, o curso está todo errado, tem que jogar fora todo o resto e aprofundar nisso que eu estou trabalhando. Mas não é, né? O papel nosso aqui, então, seria mais de dar aquele empurrão inicial para você não ter medo de se aprofundar depois, né? É mais ou menos isso. eu acredito que é isso mesmo, é habilitar, né? Habilitar o aprendizado, é dar o suporte, dar o direcionamento, né? Eu acho que assim, a faculdade não é o responsável por colocar na sua cabeça tudo que você precisa, né, aprender, né? Eu acho que é o pontapé, né? O pontapé, o apoio, né? O direcionamento, né? O direcionamento, eu acho que é mais essa linha de habilitar mesmo e apoiar do que ser a fonte única de conhecimento, né? Até e a faculdade também não te ensinou a se relacionar com o cliente, com o fornecedor, com o concorrente. Como é que foi aprender isso aí na prática, então? Você Exato. chegou. Por isso que eu digo, assim, né, a gente vai aprendendo com a vida, com as necessidades. Mas se você foca um pouco do seu tempo em aprimorar, facilita muitas vezes, né? Então, fazer um curso de liderança, por exemplo, né? Pode ser interessante se você quer traçar, né? Se você quer traçar esse caminho da trajetória da liderança, você pode fazer um curso, né? No meu caso, não fiz nenhum curso, né? Só o que eu comentei com vocês, né? Dei uma navegada em outras áreas ali, mais para respirar algumas áreas diferentes, mas foi com a experiência mesmo, com o aprendizado com as pessoas, trabalhando, né? Assim, eu sempre estava ali tentando aprender com quem eu trabalhava, né? Então, pessoa que me liderava, pessoa que estava do meu lado, trabalhando comigo, e você acaba pegando até de forma até mais natural do que você imagina. E você chegou a trabalhar fora, com equipes também de fora, né, Christian? Como é que foi essa experiência aí? Sim, tive experiência bem interessante. Foi logo ao me formar, né, em engenharia elétrica, eu estava num projeto, um projeto muito grande, e na época o direcionamento era fazer muita coisa com a Índia, sabe? Era interagir bastante com a Índia. E aí me Mas era ofereceram. cliente ou fornecedor? Ou Não, é parceria para desenvolvimento? não, o cliente no Brasil,
Na verdade, o Aham, cliente tem operação global e assim como a empresa que eu trabalho também tem operação global, né. sim. O objetivo ali era utilizar mais nossos profissionais da Índia. Então eles, me Uhum, ofereceram, né, a oportunidade de ir para a Índia e formar e liderar uma equipe, né, na época acho que 10 pessoas, ensinando a utilizar um software que não era tão difundido, né. Então eu fui para a Índia, passei 2 meses lá com a equipe, de 10 pessoas. Foi uma experiência não só profissional, foi uma experiência cultural, muito interessante para mim. nó e uma cultura tão diferente, né, assim. E como é que foi sair lá na Índia, conversar com eles em em inglês, assim, né, com a equipe toda, montar a equipe, como é que foi isso aí? Foi fácil? Imagino que não, né, no primeiro momento. Foi muito difícil. É. Para começar, assim, para começar o meu inglês, né, não era um inglês, eu não tinha muita prática do inglês, né, estava estudando e tudo mais, mas não tinha uma prática de inglês e o inglês, indiano, né, tem um sotaque ali um pouco diferente também, né, Diferente dos cursos de inglês, diferente, nossa, né. It's a diferente. dreams comes true, né? It's a dreams comes true. É, isso aí. Bem bem, É, você já teve experiência, né, com com indiano, já percebi. Não na Mas Índia, mas com o indiano, sim. sim. Então, a primeira barreira foi do idioma, eh, mas, não só do idioma, né, eu também era sim. inexperiente, né, eu Hum. assim, tinha um tempo já de trabalho, né, mais de estágio, né, mas tinha um tempo de trabalho, mas não tinha muita experiência, né, então ir para o outro lado do mundo, com a cultura diferente, o idioma que eu não dominava, eh, foi um desafio enorme. Eu acho que eu fui até um pouco corajoso de ter aceito, né, mas depois que eu fui, eu falei: "Cara, não tem volta", né. Mas no final deu certo, a gente acaba superando as dificuldades. Quando você se vê, no sabe, no meio de uma situação, não tem muita saída, né, então voltar eu não vou, É, né. Eu sempre fui assim, cara, eu vou até o final, né, e aqui eu me viro. E foi legal, fiz até bastante amizade também, eu acho que é uma coisa que a gente tira também, né, a gente tem tanto da nossa vida acadêmica como da vida de trabalho, eu acho que é importante isso, né, construir amizades, construir relacionamentos e agregar, né, a nossa, eh eh, cultural, emocionalmente, né, eu acho que é importante. e de espectro tão distinto, né, tão longe assim, né, do dos indianos, mas isso é legal mesmo, assim, você se propor alguma coisa e perseguir aquele objetivo até o final, mesmo não dando certo, né, vai virar uma experiência, nesse caso deu certo, Com foi bom. certeza, com Você acabou certeza. se transformando, né, com o processo. E assim, hoje, assim, que você já tinha participado de várias equipes, vários projetos, imagino, como é que você forma um bom time hoje? O que que você precisa no seu time aí para formar um time para o projeto campeão aí, como é que é? Uhum. E eu posso até dizer que o meu pensamento em relação a formar bons times mudou bastante também com o tempo, sabe. Houve uma época que eu focava muito no hard skill, sabe, pessoas, que já tinham uma bagagem, já tinham um conhecimento e né, muito ali no hard skill. E à medida que Olha, você um bom é time não é submetido. formado não é pela carteira da frente da sala não, só aqueles nerds Não, ali que tira notão, não, não? Uai, não. Acho que que tem isso? muita tem muitas características para se avaliar, né. Então, hoje, o que eu, assim, eu tenho não só eu acredito como eu observo isso, né, nas minhas equipes, assim, um time diverso, é importante você ter um time diverso, ter pessoas que pensam E diferentes, de backgrounds, de histórias diferentes, uhum. te dá resultados diferentes, além, obviamente, de ter ter o cunho social, né, de abrir espaço, né, para todos, né. Eu acho que é muito importante, e esse trade-off do hard skill com soft skill, né. Óbvio, depende muito da natureza do seu projeto, né, do que você do seu desafio. Mas geralmente, a grande maioria dos desafios, não dá para você fazer só com pessoas que são muito boas
em criar soluções tecnológicas, em desenvolver, né, alguma coisa. É importante se relacionar, é importante capacitar as outras pessoas, é importante ter pessoas que ajudam uns aos outros, né? Trazer visões diferentes, assim, às vezes você está desenhando uma solução e você deixa de perceber que tem um certo grupo de usuários daquela solução que está ficando de fora. Então, você ter pessoas que pensam diferente é importante para, né, para tentar enxergar o todo, né? Pensar no todo. Christian, você teve alguma oportunidade de já usar o networking desenvolvido ao longo do curso, né, em benefício da sua carreira profissional aí? Porque eu, depois de 16 anos de formado, já vi isso acontecer, e eu conto para os meus alunos sempre, olha, cuidado com o seu comportamento aqui, porque esses mesmos colegas que estão sentados aqui do seu lado, amanhã podem ser o seu chefe, podem levar o seu currículo adiante, podem te contratar. Então, você concorda com isso? Você já teve alguma vivência nesse sentido? Com certeza. E, assim, é uma observação, né? O mundo é pequeno, né? Por mais que pareça, né, que você está ali, né, né, num certo momento da sua vida que depois vai trocar totalmente as pessoas. Não, né? Volta e meia você está encontrando, né, com pessoas conhecidas. No meu ambiente de trabalho, eu tenho colegas da faculdade que são clientes, outros que são colegas de trabalho, outros são concorrentes, né? Então, isso acontece o tempo todo, né? Então, é importante você se preocupar, não de forma forçada, né? Mas ter isso em mente. Você está construindo a sua rede de relacionamento o tempo todo, né? E assim, você já foi, você trabalha com vários projetos aí para os clientes e você falou da importância da diversidade para o projeto, assim, né? Até onde leva essa diversidade? Até a questão de tomar posições no projeto, de propor soluções, ou só ali no nicho da equipe, seja na área que vai relacionar com o cliente, ou você acha que é bom essa diversidade estar em todas as sub-áreas aí, todos os integrantes aí da equipe, como é que é isso? Eu acredito que em todos os aspectos, Todos os todos lugares, os né? âmbitos, todos os lugares, né? Porque no final das contas em todas as áreas você precisa atender necessidades. E essas necessidades podem ser de diversos grupos de pessoas, de diversas formas de pensar, né? Então, seja no desenvolvimento, seja no teste da solução, seja no relacionamento com o cliente, seja na gestão financeira. Acho que a diversidade, ela cada vez mais, ela tem se mostrado não só necessária, como produtiva. E você já tem um exemplo prático assim que você pode falar? Algum caso assim que aconteceu, que você fez um papel interessante? Ou algum caso do que a gente estava falando anteriormente, que o Reginaldo falou, que é de você ter interação com alguém da sua sala, surpreendente ou não, que você encontrou em algum lugar? Não, interações acontecem, né, com Sim. frequência, né, assim, um colega meu de faculdade está num cliente, tem uma oportunidade e quer que a empresa participe, né, eh eh, de alguma disputa de oportunidade, né, de alguma RFP, né, de algum bid, né. Aham. Isso acontece com frequência, até mesmo assim, para indicação de profissionais, né. Então, tanto buscando indicação, né, né, me procurando para buscar indicação, quanto também para trazer indicações de profissionais. São várias, né. Cliente, né, você Aham. está fornecendo um serviço, uma solução para uma pessoa que estudou com você, né. Isso Aham. acontece. E quando acontece eu acho muito legal, eu gosto, eu acho que E até troca de equipe, né? Imagina assim, né? Alguém oferece uma vaga para alguém da sua equipe.
aí tira do projeto, mas levar, como que lida com isso, né? Não, e o contrário também, né? É até difícil também, uma situação complicada também, que é que as pessoas que trabalharam com você ou que estudaram com você, enfim, está numa empresa concorrente e vai busca contrata uma pessoa que está trabalhando com você, isso aí acontece o tempo todo também. A gente Aí como é que tem que fica aquele separar as churrasco coisas, da sabe? faculdade, né? Ah, Aquele cara, mas churrascão da aí faculdade lá, e você fala. Aí esquece, vai falar não de música, pode, né? não pode comprometer, vamos falar de outras coisas. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente tem um quadro aqui chamado Pergunte ao IF, em que a gente pede ao convidado, né, para fazer uma pergunta aqui para o IFMG, que está te recebendo aqui para essa entrevista. Pergunta o que você quer perguntar para a academia aí, Christian. Bom, a minha pergunta, nesse universo que a gente vive hoje, esse momento, indústria 4.0, vem aí né, já existe aí o metaverso todas as empresas estão querendo construir seu metaverso e um mundo de tecnologias novas, né, e que anteriormente não eram possíveis, hoje já são quase que commodities, né? Como que a IFMG está se estruturando para trazer para o estudante a melhor experiência com esse mundo novo da tecnologia? Não, esse mundo está mudando muito mesmo, né? Assim, muito rapidamente e, consequentemente, o perfil dos nossos estudantes também está mudando bastante, né? Está mudando bastante. Bom, os movimentos que eu vejo aqui dentro do IFMG, o Reginaldo também vai contribuir aí, são aqueles movimentos para colocar conteúdos mais enxutos e mais próximos da prática, porque se a gente ficar ali no osso ali da teoria, né, sem chegar na aplicação, ali se perdeu, ali você já perdeu todo o público, já perdeu essa conexão entre o que é conceitual e o que é implementável, né? Então, a gente tem trabalhado assim na reforma dos conteúdos que a gente oferece, e eu tenho visto movimentos também pela digitalização de conhecimento, assim, também, né? A oferta de cursos online, temos uma plataforma mais IFMG que oferece cursos online gratuitos para quem mais curtos, né? Que eu acho que isso acaba que pode ser uma tendência, né? A gente ter conteúdos mais curtos, mais direcionados, mais focados para aquela pessoa que está ali no olho do furacão e precisa aprender um determinado assunto ali, né? A gente vai oferecer um curso de fotovoltaica daqui a pouco, né, Reginaldo? Você até pode falar melhor aí, que é um curso também mais enxuto e mais focado, né, Reginaldo? Esse é o momento que o entrevistado desconta no entrevistador, né? Fazendo uma pergunta que não é simples. É difícil de responder mesmo essa pergunta, mas o Leandro foi por um caminho muito bom, que é o nosso curso, por exemplo, de Engenharia de Controle e Automação, do Campus Betim, a gente tem 330 horas de carga horária flexível, né? Que são disciplinas optativas. Dentro dessas disciplinas optativas, a gente tem estimulado os professores de área específica a desenvolver disciplinas que sejam alinhadas com essa questão da indústria 4.0, né? A gente não fica preocupado em engessar, falar, olha, então, se nós compusemos essas 20 ou 30 disciplinas optativas, fechamos aqui e sigamos ofertando essas disciplinas aqui para os próximos 5, 10 anos. Não. Se o professor vem com uma iniciativa nova que está alinhado, né, com esse contexto muito atual, a gente abraça, aprova no colegiado a disciplina nova e segue atualizando aí dessa forma, que é a forma mais imediata de fazer a atualização curricular, que é por meio das disciplinas optativas, né? Além disso, tem a oportunidade do projeto final de curso, né? A gente tem cada vez visto alunos procurando desenvolver trabalhos que sejam alinhados com a indústria 4.0, e eu acho que isso também tem sido um ganho bastante interessante, né? Uma produção interna de conhecimento a partir desse desenvolvimento aí na área de indústria 4.0. Além disso, né, é o que o Leandro falou, existem alguns cursos que a gente
está começando aí a desenvolver de curta duração, que pode servir tanto para o público geral quanto para o nosso público interno que já faz a graduação ou mesmo ensino técnico com a gente. E um deles é o de fotovoltaica, né, Leandro? Que a gente vai começar a ter agora no segundo semestre. É uma tecnologia que não está ligada ao comentário do Christian sobre a indústria 4.0, mas é bastante atual também, né? Isso está crescendo exponencialmente. Então é isso, mas o desafio é diário, né, Leandro? O desafio tanto para o professor, para os alunos, para o mercado de trabalho, para se adaptar, né? É um desafio diário mesmo que a gente tem que se manter em movimento, né? O mais importante. Leandro, eu achei que eu tinha terminado de responder, mas acabei de me lembrar um detalhe que é muito importante. A gente tem feito parcerias com empresas de tecnologia no sentido de conhecimento bidirecional. Então, eu não vou citar nomes aqui das empresas, mas tem 2 empresas da área de tecnologia que têm uma atuação forte aqui na nossa região, que têm desenvolvido mini cursos, né, e palestras para os nossos estudantes, né? E a gente até fornece certificado como sendo uma motivação adicional, mas na verdade a motivação principal é o estudante aprender alguma coisa com quem está fazendo lá no mercado e também ser visto por esse mundo do trabalho, né? Isso tem sido uma atividade muito importante que tem partido de parcerias cuja iniciativa vem do campus, mas em algumas vezes não. Tem empresa que nos encontra no LinkedIn e fala, Reginaldo, gostaria de falar com você sobre uma possível parceria. Quando a gente vai saber, os caras querem ensinar para a gente alguma coisa. E a gente vê isso com muito bons olhos e tem sido frutífero essas parcerias. Acho que parceria é sempre bom, né? E é bidirecional, né? Tem que ser, né? Parceria tem que ser bidirecional. Tem muito conhecimento, muita ideia boa, né? Muitos profissionais bons sendo formados, né? As universidades e as empresas também têm muita vivência, né? Muita coisa para agregar. Então, acho que é um caminho excelente da parceria. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem um outro quadro aqui que é para perguntar para o Christian Souza, aquele rapaz que saiu lá de Águas Formosas e chegou hoje, está aqui na posição aí, numa posição de liderança, numa empresa global, né, que tem atuação no mundo inteiro. É importantíssimo. Ô, Christian, quando criança, você se imaginou que você ia parar onde você está hoje, rapaz? Não, quando criança, eu diria que eu nem imaginava nada, nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Então não. Superou as expectativas, não? Eu diria que a expectativa elas vão se atualizando, né? Eu Sim. diria que assim, eu tive e tenho sucesso no que eu estou fazendo, porque aquela coisa que eu falei lá no início da conversa. Eu acordo, né? Não vou falar todos os dias, né? Mas tem os dias que são mais complicados. Mas eu acordo motivado, sabendo que, né, que o dia que me espera é um dia que um dia que eu vou, né, aplicar aquilo que eu conheço, que eu gosto de fazer, né, de criar soluções novas, de relacionar com muitas pessoas. Então, se eu acordo motivado para trabalhar, então eu entendo que estou tendo sucesso, né, na minha carreira. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos para o último quadro aqui das perguntas rápidas aqui do final da entrevista. Christian, chão de fábrica ou escritório? Chão de fábrica. Projeto ou execução? Projeto. Projeto. Taça de cristal ou copo Lagoinha? Copo Lagoinha. E a culinária, indiana ou brasileira? Essa é sacanagem. Eu fico com a brasileira. Olha, pensou ainda, achei que você não ia pensar. Não, Pensou. tem muita culinária boa no mundo inteiro, cara. Mas a nossa, a gente não pode, né, desmerecer, não, que é muito boa. A mineira, então. Nem se fala, né? É.
aquele samba raiz ou um rock? Um pouco de cada. Ah, muito bom. Palco ou plateia? Plateia. E me fala aí uma pessoa que te inspira. Uma pessoa e um profissional também. Deixa eu colocar duas assim, que as duas são importantes, vai. Sim. Duas pessoas aí que te inspiram. Uma profissionalmente e outra Não, não. uma pessoa não profissionalmente que me inspira é a minha mãe. Né? Eu aprendi, né, os meus valores, né, assim, os que eu sigo até hoje. Eu, eu acho que vem da minha mãe, sabe? Eu tenho ela como uma pessoa muito simples, mas com valores é, muito bonitos. Então ela me inspira, continua me inspirando até hoje. Profissionalmente, eu tenho sorte de estar trabalhando com uma pessoa que me inspira muito. O nome dele é Juliano Simões, né? É o meu líder, né? E vem sendo meu líder há bastante tempo assim, e também me inspira como pessoa, uma pessoa que eu tenho bastante privilégio de compartilhar, né, o ambiente de trabalho e com certeza me inspira bastante. Não, isso é bastante legal, bastante legal. Bom, muito obrigado, Christian, pela entrevista. Obrigado para você que ficou ouvindo o nosso programa até este momento. Valeu, a gente se encontra aí nas redes, sempre quando tentando fazer essa conexão aqui entre academia e indústria, a gente vai tentando fortalecer isso aí, até para trazer coisas novas para o nosso público e levar também alguma contribuição aí para o mercado. Valeu, muito obrigado, pessoal. Christian, só queria agradecer também, foi uma excelente conversa. Muito obrigado, espero que o pessoal goste e vamos para frente. Eu que agradeço, para mim foi excelente, foi um papo bem descontraído, bem leve, e parabéns pela iniciativa. Eu acho que podem seguir aí nesse formato, que vai ter muita gente interessada, né, em assistir e participar também aqui. Valeu, obrigado.